Eu tô achando ótimo. Tá. Olá pessoal, tudo bom? Hoje o Vegflix especial demais. Eu nem preciso falar porquê, né? Não só eu, mas também a Larissa, mas tá aqui Eduardo Jorge e o vídeo tá começando agora. Fiquem aí que tá demais, hein? Bom, primeira coisa, a gente não sabe se a gente chama candidato, Dudu, senhor, você... Me chama para Eduardo, por favor. Eduardo. Então vai ser Eduardo a partir de agora. Eu fico mais novo. Né? Eduardo, vamos começar, eu acho que com uma dúvida principal que muita gente não tem a ver com a política em si, com plano de governo, nada, mas uma curiosidade das pessoas. A gente vê você com camisa da SVB, camisa da Segunda Sem Carne, falando sobre escravidão animal na televisão, coisa que ninguém faz. Vamos viver exatamente dos produtos vegetais que essa agricultura nos fornece. Não precisamos torturar os animais para isso. Você tem o apoio de ativistas da causa, como por exemplo a Nina Rosa. Como que você chegou no vegetarianismo? O que levou você, quando e por quê? A história é comprida. Né? A gente tem todo o tempo aqui. Eu era deputado constituinte em 1987, 88, quando nós estávamos saindo da ditadura militar. Eu fui eleito deputado constituinte e eu era responsável pela saúde, seguridade, previdência, assistência social do meu partido então, que era o Partido dos Trabalhadores. Eu saí em 2013. Então, já naquela ocasião, nós tínhamos um companheiro de bancada que era um sujeito extraordinário, que era um médico lá do Espírito Santo, chamado Vitor Boaz. Chegou a ser até prefeito, chegou a ser governador, e ele era nosso colega de bancada, só que ele era mais velho, eu era muito novo, e ele era vegetariano, macrobiótico. Tá. Então nós morávamos juntos, eu, ele, e eu era da área da saúde, o líder dos professores aqui de São Paulo, que era o deputado Gumessino do IOME, também é um rapaz incrível. Gumessino, se estiver vivendo, acorda enquanto é tempo de ser vegetariano. Aí, Então nós morávamos juntos. E o Vitor Boaz, claro, tomava conta da casa, porque os vegetarianos são muito organizados, né? Sim. Então eles cuidavam de tudo, da alimentação, de tudo. Ele acordava de manhã cedo, 5 horas da manhã, para fazer ele era macrobiótico, um mingau de arroz, que ele tinha que fazer 2 horas. Ele ficava. Quando a gente acordava, o vestido já estava pronto, era só mingau de arroz. Vocês têm que comer só mingau de arroz. Né? E nas reuniões da Constituinte, que aquelas reuniões intermináveis, né? Discutindo. Né? Quando a gente olhava meio-dia, o Lula era o nosso líder, era o chefe da bancada, era o líder da bancada. Você aposta que o Vitor Boaz não está mais aí, porque religiosamente o Vitor Boaz saía na hora certa para almoçava direitinho, e a gente lá ficava comendo besteira, aquelas baboseiras, comendo besteira, o Vitor Boaz. Então, naquela época você já era vegetariano? Não, Acho claro que ele que foi não. uma inspiração. Tá. Ele foi uma uma inspiração. Claro que não. Tá. Eu era vegetariano somente quando o Vitor mandava na gente. Eu entendi. Quando ele fazia comida, Ele você era fazia vegetariano. comida, e de noite a gente ia, eu e o Gumessino, a gente ia comer no restaurante mineiro. Imagina. Ou seja, Imagina como. Bom, mas já ficou para mim claro, né? E o Vitor era uma pessoa muito séria, muito correta, tinha várias ideias, não só em vegetarianismo, ele tinha ideias muito avançadas. Eu já comecei a ter uma admiração por uma pessoa daquele tipo, né? Por influência dele, eu conhecia o pessoal da macrobiótica, era muito amigo do Luiz Guxiquem também, que era um deputado nosso, já faleceu, que também tinha contato com a macrobiótica, então eu comecei a ter contato com a macrobiótica aqui em São Paulo. certo. Tem um restaurante macrobiótico muito antigo ali na Liberdade, que foi o Kikuchi, né, que introduziu a macrobiótica no Brasil. Então eu comecei a ir lá, no restaurante macrobiótico, isso era começo da década de 90, então eu comecei a me aproximar do vegetarianismo por causa da questão da saúde minha. Certo. Vamos dizer assim, um interesse até Pessoal, vamos dizer assim, né, porque comecei a entender que a alimentação vegetariana era melhor do ponto de vista da saúde. E eu, como médico, comecei a me informar sobre isso. E é verdade. Então, já fica uma dica para os médicos, né? médicos, tem muito cardiologista muito gordo, muito cardiologista fumante. Eu não entraria nunca no consultório de um cardiologista obeso e fumante. Né? Isso é difícil. Mas tem, né? Então, na década de 90, eu saí da carne vermelha. Mas continuei ainda comendo carne de aves e peixes. Certo. Aí depois fui avançando, saí das aves também, deixei de maltratar as aves também, né? E fiquei só até no final do século só com peixes, e alguns peixes, né? Foi escalonando. Portanto, fui sendo um vegetariano reformista, né? Ali ainda por motivo de saúde. Assim, por motivo de saúde. Mas já também, né, atento, né, à questão de infância, né?
porque eu sempre fui uma criança muito ligada em animais. Mas isso muita Como criança todas, né? Mas eu era demais. Você era muito. Morei lá no Nordeste, em João Pessoa, numa praia muito deserta ainda. João Pessoa tinha 120 mil habitantes naquela época. Sou velho, que ficava 8, 9 quilômetros distante do centro da cidade, todo mundo achava ele louco. Como você vai morar nesse lugar deserto? Né? Era uma vida altamente livre, tinha quintal grande, tinha todo tipo de bicho, cachorro, coelho, porquinho da ilha, carneiro. Era uma coisa incrível. Aquela relação mesmo que as crianças têm. De amor aos animais, né? Tanto que eu queria ser veterinário, né? Quase todos, né? Vários, muita gente está se identificando aí, já pensou. Depois eu desisti porque o meu pai era médico, né? Eu influenciado por ele, porque a medicina também é uma profissão fascinante. Mas então, essa questão dos animais sempre conectou com a saúde. Foi e será sempre, né? Uma questão muito forte na minha personalidade, no meu temperamento. Eu comecei pela saúde, depois pela questão da cultura de paz e a relação com as outras espécies, né? Que começa muito mais próximo pelos domésticos, mas isso se estende para todos, né? Pelos silvestres, pelos selvagens, para todos. Né? Não tem por que parar no cachorro e no gato, né? E depois, finalmente, quando eu cheguei na Secretaria do Meio Ambiente, aí eu já era vegetariano, porque abandonei o peixe, os outros. Na virada do século. Na virada do século. Aí, até a Marli, que era a sua antecessora, a fundadora da... Quando ela veio conversar comigo sobre a questão da segunda-feira sem carne, em 2005 eu entrei na Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo, fiquei 8 anos lá. Muito tempo. Eu aguentei muito tempo. Mas logo no comecinho, a Marli veio aqui, lá de Santa Catarina, moça muito bacana, muito liderança incrível, bem equilibrada. Aliás, beijo pra Marli, hein? Oi, Marli. Ela voltou para o Ela tá em Vitória agora, se não me engano, né? Só mora em cidade bacana, né? Só na praia, só né? Na praia, A Marli nos procurou aqui em 2005 com essa ideia. Eduardo, tem essa história da segunda-feira sem carne? A Solana tá louca. Você não pensou? Não, ela tá doida. Não, ela disse, essa ideia... Acho uma ótima ideia. Essa ideia é do Paul McCartney e da Yoko Ono. Aí pronto. Aí, nunca vi. Paul McCartney e Yoko Ono concordaram com alguma coisa. Aí, pô, que alguma coisa é boa, né? Deve ser ótimo. É um consenso. É uma revelação. É uma revelação. É uma revelação, então só pode ser boa. Então vamos fazer isso aqui. Até ela pediu pra gente, tinha um pessoal de comunicação muito bom na Secretaria do Meio Ambiente aqui em São Paulo. Nosso pessoal que formulou aquela artezinha dos bichinhos, né? Era o pessoal que nosso, até hoje é usado, né? É o pessoal nosso da Secretaria do Verde aqui de São Paulo que fez e a gente lançou aqui. Aliás, deixa eu comentar uma coisa, pessoal. A segunda sem carne em São Paulo já foi para o estado de São Paulo agora também, né? Nas escolas públicas são mais de 40 milhões hoje de refeições por ano. E a do Brasil é a maior do mundo. É a maior do mundo. 40 países. Isso. E é vegetariana estrita, não tem nada de origem animal. É bom lembrar que a campanha surgiu com a segunda sem carne, é o nome. Só para lembrar, né? Para todo mundo ficar sabendo. Vamos lá, desculpa. Então, segunda-feira, isso foi em 2005, né? É claro, tem alguns vegetarianos que me encontravam na rua, mas por que na segunda-feira e não terça, quarta, quinta, sexta? Bom, eles estão até hoje nessa discussão. Isso é pra gente, né? Isso é pra gente. Agora, se a gente consegue convencer um sujeito que é carnívoro num dia de 7, né? Já não comer... Eu comecei numa segunda. Pois é, então... Eduardo, vamos mudar um pouco agora. Não, antes eu queria, porque ele falou em 3 pontos. 3 pontos, eu queria mostrar que ele está usando uma camiseta dizendo esses 3 pontos. Verdade, pelas pessoas, pelos animais e pelo planeta. Exatamente. Ele começou... pelas pessoas, né, pela saúde, foi aqui. Pela compaixão, respeito aos animais e agora meio ambiente. Legal. E você está usando direto na campanha, né? Eu quero dizer que eu estou usando essa camisa há um tempão e que minha mulher fala, vamos pensar que você nem toma banho. Então, você sabe que eu uso também, né? Mas eu vou te dar outro, porque agora a gente está no Vegflix. Eu vou te dar a camiseta do canal. É essa que você está usando. Que é essa que eu estou usando, ó. Que, diferentemente, mas... Eu também não sabia que era pra gente vir com uma camiseta temática, então fala eu vim em de pipoca, preto. fala em... Olha aí, ó. Você perdeu o ponto. Olha aí, ó. Mas eu vou pôr no Photoshop aqui. Se ficou pequena pra você, eu peguei as medidas não, acho que essa tá boa, né? na web, mas eu acho que tá boa. Não, eu sou grande. Tá, média falsa. Não tem problema, porque se não der pra mim, dá pra minha filha. Em casa nós somos muitos, né? São eu, minha mulher e 6 filhos. Contando também como é? São vegetarianos? Tem uma... que é a minha filha, que como ela é, você sabe, os jovens são sempre mais rigorosos, né? Sim, sim. É mais rigorosa ainda do que eu. E como ela toma conta da casa, minha mulher é médica também,
Ele trabalha também 8 horas por dia, fica o tempo todo fora, né? E a minha filha toma conta, faz as compras, faz tudo, faz feira. Né? E aí, tudo com ela, vira todo mundo vegetariano. O governo aqui é vegetariano. Isso não tem jeito. Então o que acontece, né? É que os outros não são, mas é uma coisa extraordinária. Como eles veem a nossa preocupação, eles começam a se preocupar também com a alimentação mais saudável. Sim. E começam a pensar no assunto, né? Sim. Dó, deixa eu fazer uma pergunta agora. Essa eu vou mudar um pouco para não falar só de vegetarianismo e veganismo. O nosso assunto é maior isso. Mas vou te fazer uma pergunta, eu quero ver se você consegue. Essa é difícil, a gente tá preparado? Isso aí eu quero ver se você consegue. Vamos lá. Eu não sou papai sabe tudo, né? Não. Vamos lá. Quero ver, vamos ver se vocês aprovam essa minha pergunta. Suspense, É o seguinte, eu vejo nas campanhas falarem que esse candidato é errado nisso, é nisso. Eu quero saber se você consegue falar uma coisa, não preciso nem falar de quais candidatos, mas consegue falar uma coisinha bem de outros candidatos? Assim, pode pensar aí. Não. Tipo, esse tem um cabelo bonito, esse é cheiroso, aquela... Por exemplo... Você entendeu? Os dois concorrentes mais... Vamos lá, quero ver o que vão falando bem, vamos ver. Os dois, Não, eu vou falar dos dois maiores concorrentes nossos da minha chapa da Marina. Vamos lá. Que é do Ciro e do Alckmin. Tá. Porque o Bolsonaro não tem nada a ver com a gente. Esse é difícil falar. O Haddad, que é o terceirizado do Lula, o Lula está lá em Curitiba, monitorando ele, né? Faça isso, faça aquilo. Interrompendo. Então eu vou falar dos dois concorrentes principais. Tá bom. O caso do Alckmin e do Ciro. Não precisa valorizar muito, é só... O Alckmin, por exemplo, eu fui deputado com ele há muito tempo, é um sujeito sério, fez coisas importantes aqui no estado de São Paulo, né? É uma pessoa que eu acho correta, né? Só que ele está muito mal acompanhado. Agora, mas eu tenho que dizer que o Geraldo é uma pessoa séria. Eu sei disso, eu conheço ele. Claro. O Ciro, por exemplo, é um bom administrador, um cara que entende de economia, né? Fez bons governos, agora tá ótimo. Também o temperamento dele. Não, é só isso, tá bom. Sabe o que eu acho importante isso? Porque o Brasil está tão na veia, todo mundo com... Isso né? é ver que não é todo mundo do mal, todo mundo do bem. Isso está sendo ruim para o país, né? Esse é a pior doença da jovem democracia brasileira, porque a gente não lembra, nem sabe, mas o Brasil é uma jovem democracia, sim, mas é a terceira maior democracia do mundo. Né? Só a Índia e os Estados Unidos são maiores do que nós em termos de democracia. É uma responsabilidade. É jovem, mas já é grande. O que aconteceu no país nos últimos 10, 12 anos foi uma radicalização muito grande entre a direita e a esquerda. Isso aí o nosso Lula aí teve muita responsabilidade. Ele sempre dividia o país. Nós somos muito bons e eles são péssimos. Nós e eles. Ora, isso aí significa o seguinte, né? Que eu quero destruir o adversário. E no limite, né, você cria um ambiente que o diálogo, que é essencial na democracia, se torna-se impossível. Então, de certa forma, né, isso que a gente está vivendo agora, de um extremo com o Bolsonaro e de um extremo com o Lula e seu candidato terceirizado, é uma obra dele. O Bolsonaro é uma obra do Lula. Portanto, é uma doença, esse extremismo, né, essa incapacidade de diálogo, esse desejo de destruir o adversário, né, é uma coisa perigosíssima para a democracia. E por isso que eu perguntei para a gente ter esse ambiente. Né? Por isso que a candidatura da Marina, né, ela vem, entre outras coisas, com essa missão. Dizer o seguinte, pessoal, nós temos que dialogar com os diferentes. A minha candidatura quer dialogar com os setores mais de direita, mais conservadores, que são democráticos, né? Quer colaborar com os setores de esquerda, que são mais democráticos. O que ele não quer, nem pode, né? É aceitar direita totalitária e esquerda totalitária. Isso aí é mal para a democracia. Desde cultura de paz virou uma cultura de guerra. Não, a cultura de guerra predominou na história da humanidade inteira. A cultura de paz é uma coisa muito nova. A gente está caminhando, vamos manter. A cultura de paz é coisa, com a criação da ONU, foi a ONU que começou a falar nisso. A história da humanidade é a história da cultura da guerra. Desde que a gente saiu das savanas lá na Etiópia, na Tanzânia e invadiu o resto do mundo, há milhões de anos atrás. Era só dominação. A história dos homens e das mulheres também. É a dominação. É a cultura da guerra. Eduardo, a gente falou como você chegou no vegetarianismo e você está junto com a Marina. A gente sabe, ela não é vegetariana, mas tem até no plano de governo de vocês, né, que fala sobre a questão dos animais. Você, inclusive, hoje assinou a Carta Compromisso da Sociedade Vegetariana, que fala de alguns pontos de estimular o vegetarianismo no nosso país. Então, ela te apoia, ela aceita? Como é essa questão? Ela... Isso aqui é o programa.
Temos aqui um A Marina é problema. uma moça muito inteligente, muito estudiosa, e é uma coisa extraordinária na sociedade moderna, a gente tem que estudar a vida toda, desde criança até velho. Então ela é inspiradora até nesse aspecto, né? Saiu de uma família muito pobre, lá nos fins da fronteira do Brasil, né? Com Acre, Bolívia e Peru, e se educou, se estudou com esforço e continua estudando, portanto ela tem abertura para o diálogo. Está no programa dela, porque o PV e a Rede, nós chegamos a um programa comum, está registrado, carimbado do TSE, que aqui está no item da saúde, a importância está na página saúde, na página 14. Estimularemos a adoção de alimentação saudável e pacífica, incluindo a alimentação vegetariana. Depois lá na frente tem um itemzinho só sobre a questão da causa animal, do bem-estar animal, está na página 26. Portanto, ela tem um compromisso programático. Sim. Está no programa, né? Agora, ela realmente não é vegetariana, porque ela teve uns problemas, lá na Amazônia, teve problemas seríssimos de malária, e ela se tratou, está muito bem de saúde, mas ela segue uma alimentação muito estrita e muito controlada. Pelo médico, né? Os médicos dela. Ela não é vegetariana, mas tem, claro, né? Está no programa dela, Tem é uma sensível, simpatia tem pela abertura, causa. tem simpatia, é uma mulher inteligente, sabe que isso é uma tendência da juventude mundial, então isso é um compromisso nosso. Vou estar com ela o tempo todo lá junto em Brasília. Vai lá, tá lá. Você imagine que eu tenho um pouco de capacidade de convencimento. Um pouco. Eu tenho. Um pouquinho. Bom, agora uma pergunta para outros Vegflixers que mandaram pra gente, Isso. né? Vamos ouvir agora, vamos lá. Querido candidato, eu queria saber como que a gente pode educar a população a respeito do real impacto da agropecuária e como que a gente poderia expandir a segunda sem carne para a educação do público como um todo. Luísa, veja bem, eu tenho insistido muito isso, né? Porque às vezes as pessoas, porque nós não somos maioria, você sabe disso, nós somos minoria ainda, né? E eu falei na Globo News, em defesa do vegetarianismo, né? Já fui bombardeado por todos os lados, que é um ditador vegetariano, vai obrigar a gente a ser vegetariano. Eu assisti e sabe o que eu achei engraçado? Vai fechar as churrascarias todas de uma vez só. Sabe o que eu achei engraçado? É que quem mais te perguntou firme foi a Miriam Leitão. Você Pô, tava Miriam, com sem medo, maldade, Miriam? sem maldade, mas eu achei muito engraçado aquilo. Ela era que tava mais. Então a gente aqui, esse exemplo que você citou da Prefeitura de São Paulo, nós começamos a campanha Segunda-feira Sem Carne em 2005, aqui com a Marli, quando a Marli ainda era presidente, que agora o Ricardo é, e a gente levou 2 anos ou mais discutindo com a Secretaria da Educação para começar o programa de Segunda-feira Sem Carne lá na Secretaria da Educação, que é uma secretaria gigante, tem 1.300 escolas. As nutricionistas discutiram muito entre elas, discutiram com os pais, com os professores. É uma coisa que exige convencimento, exige você, não é uma coisa que você vai baixar de cima para baixo, né? Tem que ter convencimento, tem que ter exemplo, tem que ter paciência nessa evolução, porque é uma mudança cultural, não é uma mudança autoritária. O importante é exemplo, expor os dados científicos e convencer o pessoal. No caso da agropecuária, já há dados mostrando, né, que a agropecuária é responsável por boa parte do aquecimento global. As pessoas não sabem. Se você perguntar aí afora, Não, ninguém sabe. ninguém sabe disso, né? Ninguém sabe que Quem sabe duvida, fala, não isso é possível, mentira. não é verdade, os dados tem que mostrar, tem que explicar, a ciência está a nosso favor, tanto que nós estamos crescendo, né? Sim, e não vão parar. Eduardo, a Organização Mundial de Saúde, em 2015, ela colocou os dados de que a carne vermelha é cancerígena, os embutidos são tão cancerígenos quanto o amianto, o tabaco. Como que o Ministério da Saúde poderia aproveitar esses dados para estimular a população a aderir uma alimentação, uma dieta vegetariana? Como, Cacau? Cacau, você sabe a resposta, Cacau? Eu vou nomear Cacau ministro da Saúde. Aí, Cacau, pronto. Está resolvido todos esses problemas. De assessora, ela tá ótima. Então, veja, né? O Ministério da Saúde já evoluiu bastante nessa questão. O último manual de alimentação que foi publicado pelo Ministério da Saúde, que foi formulado, inclusive, em parte, né, pelo pessoal aqui de São Paulo, Dr. Carlos Monteiro, que é um médico muito importante aqui da saúde pública, já incorporou vários aspectos da nossa posição. Já avançou muito, né? Eu acho que pode avançar mais, mas sempre com essa visão de que a gente tem que mostrar os dados científicos e dar o exemplo e estimular o caminho certo. O Ministério da Saúde não pode decretar que você vai comer isso ou aquilo daquela forma. Tem que ser, essas mudanças têm que vir progressivamente. Agora, a obrigação do Ministério da Saúde é colocar as informações para as pessoas. Você veja o caso, por exemplo, do sucesso com o cigarro, né? O Ministério da Saúde e o Sistema Único de Saúde, o SUS,
é o maior exemplo de sucesso no combate à dependência do cigarro do mundo. Aqui no Brasil, você tinha 30%, 35% de população dependente de cigarro. Era muito, né? Era muita gente. Então, depois que a gente começou o esclarecimento do Sistema Único de Saúde, mostrando os incômodos, as doenças, as mortes, baixou para 10%. A gente baixou em poucos anos de 30% a 35% de dependentes de fumantes para 10%. É um sucesso mundial. Você vai na França para você ver como é que é. Vai na China. Ainda fumam muito? Ainda? Demais, demais. A China, o pessoal fuma um cigarro atrás do outro, né? Você vai esclarecendo, mostrando que uma vida saudável, uma vida mais saudável, uma velhice mais saudável principalmente, né? Você vai adquirir se seguir certos hábitos. Coloca a informação na mesa e a pessoa vai avançando, decide o que fazer. Agora uma pergunta minha em relação a isso. E eu vou fazer um paralelo. O mundo inteiro está desenvolvendo novas matrizes energéticas tentando fugir do petróleo. Isso é uma tendência mundial, enquanto que o Brasil festejou quando achou o pré-sal, ou seja, a gente estava festejando... Abusou de petróleo. a gente estava festejando o passado. Se fosse no século XIX... Seria, festejão. E o Brasil também festeja esse título de ser o grande produtor de proteína animal, e vários institutos internacionais e vários movimentos de grandes empresas estão mostrando que daqui a alguns anos, e a gente está falando de 15, 20 anos, grande parte da proteína comida pelo ser humano, consumida pelo ser humano, vai ser a proteína vegetal e não mais animal, por conta desses vários problemas de saúde, mas o Brasil continua investindo pesadamente na pecuária, tudo. Porque o Brasil está na contramão da humanidade. Está indo na contramão. Então tem que mudar de É governo. possível, mas é possível, porque eu sempre comento isso, e eu gostei muito do que você falou, que a gente não tem que pensar em destruir. Eu sempre falo, a minha expectativa não é destruir o pecuarista, é fazer com que ele enxergue e ganhe sua vida de outra forma. É possível a gente criar projetos internos no Brasil para estimular esse pessoal que produz a começar a produzir diferente? Primeiro, o Brasil está atrasado, está na contramão de toda a humanidade, porque a ONU já articulou, já discutiu isso, as evidências estão aí afora. Mas não é só o Brasil, não. Agora os Estados Unidos, agora, por exemplo, elegeu um presidente que acha que o aquecimento global não existe, que é feito para invenção para prejudicar os Estados Unidos. Está na contramão em alta velocidade. Em alta velocidade. O Obama foi um sujeito extraordinário, um presidente extraordinário dos Estados Unidos, avançou bastante nessa questão, tornou, inclusive, os Estados Unidos uma das potências na energia mais limpa do mundo, e a revolução energética vai em direção à energia solar. Os Estados Unidos entrou na disputa com a China, com a Alemanha, chegou um presidente lá e disse deu um cavalo de pau e voltou para trás. Não é só o Brasil, não. Mas no Brasil, particularmente, né? Porque esses partidos que estão aí, que governaram o Brasil, eles não acreditam na questão do aquecimento global, são céticos, né? A Dilma, nossa presidente, ela não acreditava. Eu acho que isso era invenção. Não sabia. É cética. É chamado de céticos, né? Ela é cética. O problema dela era petróleo, né? Nós fomos conversar com ela em 2013, a gente do Partido Verde, porque estava acabando o convênio Brasil-Alemanha para energia nuclear, que foi feito na época do General Geisel ainda, né? E a própria Alemanha já está saindo da energia nuclear, pela insegurança que ela tem. Então era uma oportunidade de a gente encerrar o convênio Brasil-Alemanha nuclear, e a ideia nossa do PV era substituir por um convênio Brasil-Alemanha solar, para o Brasil se juntar com a Alemanha para disputar com a China e com os Estados Unidos, né? Claro. A Alemanha entraria com muita tecnologia, que é o país da vanguarda, né? E a gente entraria com o quê? Com vento. Com o sol. Com o sol. Não, o vento era outra história. O vento também, O vento foi outro meme. outra história. A energia eólica é uma energia muito importante e limpa, né? Mas o sol é melhor ainda do que a eólica. Sim, a solar é... O que ela disse para mim? E aqui no Brasil? O que ela me respondeu para mim? Eu disse, Eduardo, vamos combinar. Ela tem um estilo muito incisivo, né? Peculiar. Vamos combinar. Você entende de saúde e eu entendo de energia. Ou seja, eu disse assim, não deu chance. Ela falou, você não sabe de nada. Eu sei tudo, você não sabe de nada. Ela disse, isso aí, energia solar, Eduardo. Não entre nesse negócio, isso é energia de boutique. Isso aí, olha. Energia de boutique, você entendeu? Sim. Energia de pousada de charme, né? Sim. É coisinha de energia. Isso em Energia elitista. É modinha. Em 2013, eu não estou falando de 1990, não. Ela falou isso para mim ontem, né? Em 2013. Muda. Você tem que investir fortemente em nova tecnologia, pesquisar para substituir progressivamente pelas energias limpas, que a energia solar é a vanguarda de todas elas, que é a mais limpa de todas, é a mais abundante de todas.
A mesma coisa, né? Então, tem em relação à agropecuária e à agricultura, né? A agricultura avançou no mundo todo e no Brasil também. O Brasil é um campeão de produção agrícola, não há dúvida, mas no modelo velho, no modelo antigo, né? A nossa agricultura orgânica, a agroecologia, ela é uma tecnologia mais moderna. Ela é moderna. Mais moderna por quê? Porque vai preservar o planeta. O excesso de fertilizantes causa a eutroficação das águas, envenena as águas. Sim. O agrotóxico envenena os usuários, né? Nós temos hoje alimentação em quantidade no Brasil? Temos. A agricultura nossa é uma agricultura exitosa em produzir em quantidade? Tem, tanto para o Brasil como para exportar, mas em qualidade não. Sim. Então eu estou trazendo comida em quantidade para minha casa, mas estou trazendo com contaminantes que vai prejudicar a saúde do meu filho, do meu neto, né? Veja, mas a gente tem que fazer um diálogo, com o mesmo jeito que tem que fazer um diálogo com a questão da matriz energética para evoluir a dependência do petróleo e do carvão para a libertação das energias livres, né? A gente vai ter que também ajudar a agricultura no Brasil e no mundo, né, a evoluir. É um processo, né? Sim. Não é uma coisa da noite para o dia. Mas o problema do Brasil, que ficou para trás, que são governantes, tanto o PSDB como o PT principalmente, que foi que nos governaram, fizeram coisas boas e fizeram coisas muito ruins. Uma das coisas muito ruins é essa, que eles acham que o modelo do petróleo, que o modelo da agricultura antiga, do século XIX, do século XX, ainda é o melhor. E querem ganhar dinheiro de forma imediatista, né? Não, tem petróleo? Então pega esse petróleo, tira esse petróleo todo, vende logo antes que isso vira um mico, depois, quando vier a precificação do petróleo, porque a gente vai pagar para usar petróleo, isso vai vir rapidamente, cada vez mais o mundo, senão o mundo não vai ter mundo, Sim. Os nossos descendentes. Então tem alguns deles que já sabem que isso vai acontecer e querem fazer uma política que eu acho uma política desumana. Eles querem torrar o máximo de petróleo possível, ou seja, querem jogar gás de efeito de estufa o máximo possível na atmosfera, prejudicando a nossa descendência, os nossos netos e bisnetos, para ganhar dinheiro hoje. Eu faço uma conexão muito grande do petróleo com a proteína animal, então, e a gente festejar que olha, e na verdade a gente está ficando para trás. Está ficando para trás. Infelizmente. Eduardo, no último ano, muitos ativistas lutaram contra o fim da exportação de animais vivos. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Você acha que de fato seria possível, economicamente falando, interromper a exportação de carga viva no Brasil? Do ponto de vista econômico, muita coisa às vezes é difícil de fazer. Agora a gente tem que ver do ponto de vista da cultura de paz e o que é necessário fazer. Portanto, eu sou contra exportar, sou contra torturar, sou contra maltratar os animais. E você colocar animais dessa forma, empurrando no navio, isso é uma coisa desumana, isso é uma coisa brutal, isso é uma coisa que eu não gostaria nunca que um filho meu, um neto meu, visse uma coisa dessa. Eu teria vergonha, né, de um país e de uma humanidade que fizesse uma coisa dessa. Portanto, eu sou contra. Agora, do ponto de vista econômico, como vão viabilizar isso, com as suas compensações que tem que dar para eles, aí tem outras coisas. Mas a gente tem que acabar com isso. Bom, mais direto do que isso. Carol, perfeito. Olha, eu quero... Eduardo, alguma... Ah, não. Claro. O final, né? Vamos finalizar. Finalizar com... O senhor tem 1 minuto. 1 minuto para suas considerações finais. A nossa vantagem de que nós temos essas causas, né, é que nós temos o tempo a nosso favor. Eu vou, às vezes, na feira orgânica, aqui que nós implantamos aqui em São Paulo, e eu vejo lá, quando eu chego, de velho só tem eu. Tudo rapaz, moças, jovens, né? Ou seja, né, é uma tendência mundial. Né? Cada vez mais as pessoas mais jovens, mais informadas no mundo inteiro estão aderindo às nossas ideias. Portanto, é sinal que as evidências científicas e nossas posições filosóficas vão vencer. Tá ótimo. Eduardo, eu quero agradecer. Eduardo, né? Eduardo tem que falar, não é Dudu, não é candidato, né? É candidato, eu falei porque foi o William e a Fátima aqui. Sim, muito obrigado, Cacá, valeu. Tá filmando aí? Tá filmando. Né? E eu quero só dizer o seguinte, se algum candidato quiser bater um papo aqui no Vegflix, algum candidato ou vice à presidência, porque nós somos chique, é só com presidenciável e vice. Vocês estão abertos aí, ó, entre em contato com a nossa assessoria de imprensa, que é a Larissa. É você, Larissa? A gente vai adorar falar de vegetarianismo com vocês. Isso mesmo. Então é isso, gente. Muito obrigado. E, Eduardo, sabe como a gente termina aqui? Não. O nosso slogan é o seguinte: Vegflix, o universo veg em um só canal. Eduardo, obrigado. Um abraço. Valeu, gente. Que bonitinho.